o Twitter Files ganha mais um capítulo e coloca mais lenha na maior trama golpista de todos os tempos. E a ideia que tem que proteger o público de perspectivas alternativas representa uma irracionalidade. Como se disse, né? Irracionalidade. É um pânico. A União Europeia, o Brasil, o complexo industrial de censura, é muito parecido ao que eles têm na China. Ontem eu acho que o Lula disse que a gente é um país de paz, né? E a gente não quer esse discurso de ódio e tal. Mas vocês é um país de paz porque tem liberdade. Se ele vai continuar com essa censura e repressão, isso é que traz violência. Isso eu acho importante entender. A paz na rua precisa de liberdade no discurso. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Mário Naval é um grande influenciador com mais de 1 milhão de seguidores. Ele ganhou ampla notoriedade no caso Hunter Biden, ao denunciar a tentativa progressista de abafar as acusações. No X, ele compartilhou a participação de Gustavo Gayer no Parlamento Europeu, onde denunciou a ditadura no Brasil. Existem centenas e centenas de presos políticos. Muitos de vocês podem pensar que estou falando da Nicarágua, talvez de Cuba ou da Venezuela. Estou falando do Brasil. Alexandre de Moraes ordenou que o Twitter censurasse todos os políticos de direita, apagasse postagens, apagasse perfis e obrigou-os a excluí-los, mas não disse que isso fazia parte de uma ordem judicial. O Brasil é o campo de batalha deste novo tipo de ditadura, uma ditadura que se identifica como uma democracia. Bom, estamos apenas vislumbrando a ponta do iceberg, e dentro de um contexto que pretendo explorar, posso afirmar com segurança que o Twitter Files terá o potencial de desmantelar o sistema de repressão vigente no Brasil. O trio de jornalistas Schellenberg, Agape e Vieira estão se debruçando sobre os arquivos do Twitter. Ele Vieira abriu uma longa matéria em seu perfil, revelando como Felipe Neto influenciou diretamente nas eleições brasileiras. Ele alega que Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, ao ponto de um funcionário sênior ter proposto uma conversa particular entre ele e Joel Hoff, na época chefe de segurança da rede social. Esse convite foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação de conteúdo do Twitter ao jornalista Alan dos Santos, hoje exilado nos Estados Unidos, protegido pelo padrão mais amplo de liberdade de expressão. Um e-mail de 14 de junho de 2021 revela a preocupação do Twitter com a conta de um jornalista chamado Alan dos Santos, por postar assuntos controversos sobre Covid. Ao analisar um dos e-mails, Vieira descreve uma discussão interna, que revela como as narrativas acabam alimentando uma onda de censura. Finalmente, os conselheiros jurídicos sêniores propuseram que o Twitter podia tirar vantagem de decisões do Supremo Tribunal Federal pela suspensão global de uma das contas de Alan dos Santos, além de aproveitar materiais midiáticos que corroboram o perfil de teórico da conspiração do jornalista. Os especialistas fizeram também menção indireta a tirar proveito das investigações da CPI da Covid contra Santos, expressando desconfiança de que ele já estava morando nos Estados Unidos por turismo de difamação, ou seja, para escapar das leis de seu país de origem, e cogitam se poderiam encaixar o comportamento dele de criar novas contas como má-fé no uso do serviço.
Há, contudo, uma diferença de tratamento da liberdade de expressão entre os dois países, como descobriu o Ministério da Justiça de Flávio Dino, em uma reunião com o FBI, em que um representante disse que os supostos delitos de Alan dos Santos eram só palavras, como noticiado pela Folha de São Paulo. Aqui é um ponto que já divulguei em outro vídeo. Autoridades norte-americanas vieram para o Brasil após a resposta definitiva sobre a extradição de Alan dos Santos. Agentes do FBI, na frente da comissão de Flávio Dino, deixaram claro que todas as manifestações de Alan dos Santos estavam amparadas na liberdade de expressão. Essa fala específica gerou tensão na reunião. E quando houve indignação, o agente respondeu que são só palavras. No e-mail de 15 de junho de 2021, há uma recomendação de que Hoff não encontrasse com Felipe Neto por não ser uma pessoa confiável. Na época, havia certo receio, pois Alan dos Santos tinha obtido uma vitória na justiça quando foi censurado pelo YouTube por postar um vídeo de Donald Trump. Quando o Twitter afirmou que não iria censurar o jornalista, Felipe Neto se irritou. Na sequência, Vieira concluiu: há aqui, portanto, uma sugestão de acesso privilegiado do influenciador para fazer lobby de suas causas dentro do Twitter, na forma de conversas privadas que Galo temia que fossem expostas. Em outra postagem, Vieira fez questão de deixar a sua conclusão sobre o caso. O maior youtuber do Brasil, Felipe Neto, que já foi anti-Lula, deu uma guinada pró-Lula e ajudou Lula a ser eleito no ano passado para seu terceiro mandato. Ele se juntou a um grupo do Ministério dos Direitos Humanos, que os críticos chamam de Ministério da Verdade, porque está empenhado em remover notícias falsas e discurso de ódio. O governo Lula, juntamente com o Supremo Tribunal de Moraes, tem agora cerca de 3 ministérios da verdade diferentes. Apenas os arquivos do Twitter foram vazados. Porém, seria ingenuidade negar que o mesmo não tenha acontecido em outras plataformas. Nos Estados Unidos, isso já foi confirmado. E segmento dos arquivos do Twitter Brasil sugerem que o mesmo tenha ocorrido aqui. O caso do Twitter só repercutiu pois os administradores tinham uma visão progressista raiz, e não a New Age progressista, que parece mais uma organização fascista, como sugeriu Musk. Na democracia do X, Elon acumula mais de 180 milhões de votos. Bom, ele não ocupa uma posição parlamentar, mas sim a de um cidadão norte-americano. Entretanto, isso lhe confere uma gama de direitos que superam aos dos nossos parlamentares brasileiros. No Poder 360, podemos ler um título que parece piada. Fux autoriza investigação contra Nicolas por chamar Lula de ladrão. Bom, Nicolas falou isso dentro de um contexto no prédio da ONU. E há vídeo gravado. Que investigação Teletubbies seria essa? Creme gostoso. Creme gostoso. Creme gostoso. Eu já falei sobre essa aberração, mas vamos a um especialista, André Marsiglia. Não há o que investigar. A conduta é incontroversa, pública e gravada. Os tribunais superiores assentaram que xingamentos genéricos, enfáticos ou ácidos fazem parte do debate político. E a declaração ocorreu durante exercício de função parlamentar. E ponto final. Isso é só para gerar constrangimento ao parlamentar. E vamos falar a verdade. A nossa justiça sabe tudo sobre constrangimento. Robinho foi condenado na Itália, mas a justiça o condenou aqui.
pelo crime que cometeu lá. Lula foi condenado em Curitiba, mas teve a sentença aumentada pelo TRF4. O STF anulou o processo, dando a entender que o Sul não fica no Brasil, mas sim a Itália. Que porra é essa? Para piorar, estamos diante de uma onda fascista com a participação de campanhas estigmatizantes, desinformativas em massa. O Globo, por exemplo, teve a ousadia de criar uma chamada conspiratória. Rede internacional de extrema-direita usou o Twitter Files para propagar versão bolsonarista de ditadura no Brasil. Na foto, a imagem de um progressista raiz e um liberal raiz. Na matéria, um bojo de pessoas, todas de direita. Até o Vox é para muitos um partido conservador. Bom, eu já fiz um vídeo explicando as ideologias e essa campanha de estigmatização. Devido à sua importância, neste momento, vou deixar como vídeo principal do canal. A Globo está irreconhecível. Daniela Lima, na Globo News, falou que Lula colocou os pingos nos is e age para estancar crise na Petrobras. Sua base foi uma conversa com José Dirceu. O senhor Marinho deve estar se contorcendo no túmulo. Musk, orientado por seus advogados, já afirmou que há muito mais material disponível. No entanto, por questões legais, ele se limitou a divulgá-las. Entretanto, todo o material foi entregue para as autoridades norte-americanas. Os Estados Unidos não têm jurisprudência dentro do Brasil. Entretanto, tem em seu país. E pode já iniciar sanções caso haja desconfiança. A falta de segurança jurídica dentro de um país é motivo de preocupação. E a nação mais rica do mundo pode orientar ou sugerir que seus investidores deixem o Brasil. Estamos falando do maior PIB do mundo, e isso tem um impacto significativo. Deixar claro que os Estados Unidos já possuem uma investigação secreta sobre os rumos políticos no Brasil. No ano passado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou sua preocupação com os alinhamentos políticos do Brasil com países perigosos. Ned Price admitiu que a presença de navios iranianos no Brasil era motivo de grande preocupação. Um país como o Irã representa uma ameaça coletiva para os Estados Unidos e para os nossos parceiros neste hemisfério. É nossa intenção trabalhar em colaboração com os nossos parceiros na região, mas ainda mais perto desta vizinhança sobre esses tipos de ameaças. Temos a impressão de que nenhuma democracia neste hemisfério ou em qualquer outro lugar iria querer este tipo de ativos iranianos, estes navios de guerra atracando nos seus portos. Navios de guerra como estes não têm lugar no hemisfério ocidental. Uma outra preocupação é o fato de que os navios de guerra que atracaram no Rio de Janeiro foram designados. Eles, tenho certeza, estão cientes das autoridades sancionatórias existentes. Vamos fazer juntos o que for mais eficaz para combater a ameaça e o desafio que o Irã representa. Há uma crescente preocupação dos Estados Unidos com o Brasil, pois o país é o celeiro do mundo. E, por isso, seria também um país-chave em uma possível guerra entre os blocos do Oriente e do Ocidente. Os Estados Unidos não desejam que o Brasil se torne um aliado do bloco oriental. E Musk pode ser a peça fundamental para, finalmente, desvendar o verdadeiro complô contra a democracia e a soberania do país. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.